Só um pouquinho. Paz de Cristo, galera. Boa noite, amém? Fala. Paz de Cristo, galera. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Pode sentar, gente. Pode sentar, pode sentar. Tony, antes de eu pegar o microfone, a Tony e o som já falaram assim, Mateus, assim tá bom? Então, amém. Glória a Deus. Acertei. E aí, gente, como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como que foi a semana? Eu estou um pouco nervoso, estou tremendo. Ô Jesus, me ajuda, Pai. Mas isso é bom, né? Temor do Espírito Santo. Sou Mateus Viana, galera, para quem não me conhece. E a Larissa chegou? Sou casado com a Larissa, a esposa mais linda, a mulher mais linda dessa face dessa terra. Maravilhosa, Larissa Viana. Tem a marca do casamento, Viana. Aí, viu? Tem o nome. Depois vocês vão entender. E, basicamente, né, queridos, a gente faz parte do grupo de servos da comunidade evangélica Hellbot. Se ficar assim, dá para vocês lerem? Dá? Fica legal? Legal. Assim, fica melhor? A luz? Vocês que sabem. Não? Vocês querem tudo escuro? Ah, a galera quer tudo escuro. Tá glória, a galera é do manto. Do secreto, eita glória. Of the King. Eu falei que eu não ia falar isso. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre o nosso ano, para a gente conseguir entrar na palavra, né? A gente está no ano de Timóteo. Fala assim, ano do discipulado. Vocês estão achando esse ano muito diferente, normal, um ano normal, como qualquer outro? O que vocês estão achando? Diferente? Mas aí, vai falando aí que eu estou ouvindo. Só o Tesla fala, gente? Gente, vamos fazer um culto junto que eu estou nervosão. Bora? Beleza? Vamos lá. Ano de Timóteo, né? Discipulado, crescimento, desenvolvimento e também intimidade e relacionamento. Essas duas palavras a gente tem que colocar no nosso coração e a gente não pode esquecer. Beleza? Mídia, não tem um fundinho não, só para não ficar minha voz vazia assim. Tá dando mó nervoso. Vamos lá. Beleza? E vou falar por mim, tá? Eu estou vivendo um ano diferente. Quando começou o ano, eu falei com o pessoal que é mais próximo, eu falei assim, irmão, esse ano vai ser muito diferente, esse ano vai ser um ano de relacionamento, um ano de muita intimidade, muita entrega, um ano a qual a gente não pode dar mole, a gente tem que se aproximar mais, buscar estar mais próximo de Deus a todo dia. Quanto mais próximo nós estamos, menos, obviamente, menos longe e mais fácil a gente vai ouvir. Tem o tema? Botou o tema? Lari fez? Eita aí, ó. Fala assim, marcados para marcar. Não, tem que falar com intensidade, gente. Marcados para marcar. Que animal é aquele ali, queridos? É uma ovelha, fala, uma ovelha. E a orelha dela? Tem alguma coisa ali, não tem? Beleza? Esse tema Deus ministrou muito no meu coração, porque nós fomos chamados para marcar uma geração, queridos. Nós não fomos chamados para ser qualquer ou só mais um no Evangelho. Nós fomos chamados para marcar uma geração. Pergunte-me, por quê? Não, gente, pergunta mesmo. Por quê? Porque um dia nós fomos marcados. Se eu fui marcado, então eu preciso marcar os outros. Teve uma dinâmica que nós fizemos no retiro, na verdade o Caio foi muito utilizado por Deus, ele estava com uma tinta na mão e ele precisava fazer uma ministração. E ele falou, da mesma forma que o meu líder, através de Jesus, me marcou, eu quero marcar a vida dos outros. Isso ficou no meu coração, irmão. Foi muito, muito forte. E dessa forma, nós precisamos entender o seguinte. O jovem, ele tem a necessidade de uma marcação. Fala, sexta-feira, culto de jovens. Os jovens, eles têm uma necessidade de uma marcação ou de um pertencimento. A Lu comentou também no retiro, peguei muita coisa do retiro, minha líder, sobre a média das 5 pessoas. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se o jovem ele convive em uma galera, em um grupo de pessoas que faz coisa errada, automaticamente você tem um senso de pertencimento e você vai fazer coisas com que você seja aprovado naquele tipo de grupo. Entenderam isso?
Entenderam? Só que se você estiver no meio de pessoas que não têm propósito, a marca que vai estar sobre a sua vida são de pessoas sem propósito. Fala, eu fui chamado para ser marcado. E eu sou marcado para marcar. Primeiro alerta que nós temos que ter essa noite é sobre o tipo de marcação que nós temos. Eu vou falar um pouco sobre a ovelha, mas eu quero trazer isso daí para nós, jovens. Qual é o tipo de marcação que vocês estão tendo? Eu me coloco nisso também, tá? Qual é o tipo de marcação que eu, na minha vida, estou tendo e levando para o meu futuro? Marcações positivas, marcações que trazem um bom legado, marcações que me projetam para algo, ou marcações que me mancham? Marcações que me ferem? Marcações que me trazem tristeza, que trazem dor? Hoje nós vivemos numa geração, queridos, que uma das maiores doenças não é causada no corpo, mas na mente, na alma, ansiedade e depressão. Se a gente não entender que nós fomos chamados e marcados para marcar outras pessoas, o que está sobre a nossa vida pode atingir outros também. Então fala, eu fui marcado para marcar. Vamos lá. Êxodo 21:5, por gentileza. É o Arthurzinho, fala, oi Arthur. Arthur está na mídia, glória a Deus. Êxodo 21, a gente vai falar sobre um servo. Essa daí é só o início para que a gente possa entender o que acontece com as ovelhas, beleza? Eu vou ler o 5, vocês leem o 6, tá bom? O escravo, contudo, poderá declarar. Não, perdão. É isso mesmo? 21:5, vai lá. É isso mesmo, perdão. O escravo, contudo, poderá declarar. Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, e não desejo ser liberto. Leiam 6 para mim, por gentileza. Não, vocês estão com dor de barriga, gente? Vamos lá, ó. 6. Nesse caso... Deixa eu explicar o que estava acontecendo no versículo 1 ao 5. Ali falava sobre... Naquela época existia muita escravidão. Obrigado, Russell. Naquela época existiria ainda a escravidão, o servo, o escravo, o servir. E o escravo, ele tinha uma marcação a partir do momento em que ele decidisse continuar com o seu senhor, tá? Durante 6 anos ele trabalhava e no 7º ano o senhor liberava ele sem cobrar nada. Ou seja, ele pagava um preço por o servo. Entendam isso? Pagava o preço. Durante 6 anos o servo trabalhava. No 7º ano, o senhor liberava o escravo sem cobrar nada em troca. Mas se o servo falasse, eu amo o meu senhor, amo a minha esposa e os meus filhos e não desejo ser liberto, o senhor faria o seguinte, levaria ele até os juízes, colocaria no batente da porta e furaria a sua orelha. Lembra do louvor? Furo minha orelha como um sinal de pertencimento. Daí que veio. As marcas que nós temos colocado na nossa vida, gente, a gente precisa entender se são marcas positivas ou negativas. Se são marcas que vão te deixar liberto para viver no mundo, ou marcas que você demonstraria o seu amor para viver eternamente com o seu Senhor. Ali, ó, depois disso, o escravo servirá a seu Senhor pelo resto da vida, é para sempre. Entendem isso? A gente está transicionando para um servo. Agora vamos falar um pouco de ovelha. Eu e o Lelê, a gente estava conversando, e a gente lembrou muito do discipulado, né? Nahal e Ahil, falando sobre ovelha. A ovelha, eu acabei, na verdade, descobrindo ontem isso. A ovelha, ela é fêmea. O macho é o carneiro e o cordeiro é o jovem. Beleza? Vamos lá, características de uma ovelha. São dóceis, obedientes. São inocentes, criadas em rebanho, pois traz mais proteção. Lembrem disso, criadas em rebanho, pois traz mais
Não, pois traz mais. Gente, preciso que vocês façam comigo o culto. A ovelha, ela enxerga até 10 metros. Quantos metros? A ovelha, se não sentir o cheiro, ouvir a voz ou enxergar o pastor, pode acontecer dela sair correndo de repente. E a ovelha acaba se perdendo. Lembram das histórias da ovelha? A ovelha perdida? E ela acaba saindo do aprisco. O carneiro, por sua vez, que é o macho, mas eu vou transicionar para todos nós. Quem já viu um vídeo onde vai um rapaz alimentar um carneiro? O carneiro sai correndo, dá cabeçada em cima dele. Quem já viu esse vídeo? Vocês já viram? E tá famoso, não tá famoso? Só que ele só faz isso quando ele se sente ameaçado. Ele tenta se defender. Ele faz isso quando vê que algo está errado e ele bate de cabeça para se defender. E aí a ovelha também, ela só é marcada depois da tosquia. Fala, tosquia. Limpeza. Limpeza. Beleza? A tosquia, essa limpeza, ela serve basicamente para tirar todo o lã em excesso e para não permitir que existam parasitas que se aloquem no corpo da ovelha. Entenderam isso? Fala, limpeza, retirada do lã e exclusão dos parasitas. Agora, todo mundo sabe que eu gosto de uma piada, né? Mas eu vou contar uma historinha. A história do tio, não. Vocês conhecem a história do tio? O tio é legal. Esse conhece. Deixa eu contar uma história para vocês. Fato verídico. Eu morava na Taquara. A gente fala Taquara para achar que é rico, né? Eu morava no Jordão mesmo, na comunidade. Quando eu era mais novo. Aí eu tinha 7, 8 anos e a gente morava num condomínio onde atrás era um terreno baldio, né? E o dono daquele terreno criava bode, criava ovelha, galinha. E toda vez os bichos saíam, fugia, e a gente saía correndo, né? 7, 8 anos. Batia o desespero, porque a gente via eles batendo de cabeça. Aí tá que teve um menino jogando bola com a gente. Tadinho, tava de costas, mano. Ele tomou-lhe uma banda. Aí eu não sabia se era bode ou se era cordeiro, saiu correndo. Deu uma banda no menino. E a gente saiu correndo, não vou ajudar não, né? Não sou bobo para apanhar também. Aí ele falou assim, ó, a mente de criança, vou matar esse bicho. O que ele fez? Pegou uma ripa, imagina uma madeira desse tamanho assim, desse tamanho não, né? Que eu era pequeno, menorzinho. E aí os bichos fugiram. Na verdade, eu acho que não fugiram não, acho que alguém abriu de maldade mesmo. E ele falou assim, ele vai bater de cabeça aqui e eu vou machucar esse bicho. Ele vai bater de cabeça aqui e eu vou machucar esse bicho. E a gente em cima dos fusquinha, todo mundo com medo, né? O bicho parar na frente dele. Imagina a cena, irmão, imagina a cena. Ele aqui, pequenininho, magrelinho, não era eu, tá? Só lembrando, não era eu. Pequenininho assim, magrelinho, segurando um pedaço de ripa. Lá onde está o Gustavo vinha o bicho, temido por todos. Fez assim, ó. A gente em cima parecia cena de filme, todo mundo olhando. Se tivesse uma câmera, focava nos nossos olhos e ficava tchum, 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 tchum. O bicho veio. A gente começou a gritar, parceiro. Sai daí, irmão, corre, corre, corre. Vocês não sabem. O bicho bateu de cabeça, parceiro. E adivinha? Levantou ele. Levantou muito feio, muito feio. Agora eu quero transicionar essa história para a gente. Essa ovelha às vezes somos nós, esse cordeiro. A gente perdido, estressado, com trabalho, com escola, com faculdade, responsabilidade, né? E a gente vive batendo cabeça por onde a gente passa, até que alguém chega para nos paralisar ou nos ajudar e a gente tenta levantar essa pessoa também. Marcados para marcar. Você é aquele que tenta paralisar um bicho ruim, ou você é aquele que continua furioso e tenta machucar as outras pessoas? Você é aquele que leva e carrega o amor de Cristo, porque nós recebemos o amor, então eu fui marcado pelo amor, então eu preciso marcar outros? Ou você é aquele que está frustrado com o evangelho, frustrado com o mundo, frustrado com a tua vida pessoal e desconta na vida dos outros? Qual marcação você tem trazido? Qual marcação você tem colocado na vida das pessoas que estão ao seu redor? Será que quando você chega no ambiente,
Você é aquela pessoa amável e adorável que as pessoas querem ouvir? Não por pena, por misericórdia, mas porque dá gosto de ser o seu amigo, porque vocês carregam uma marca. Vocês carregam a marca do amor de Cristo. Só que não posso ser daqueles que eu falo, eu carrego o amor, eu destilo ódio, gente. Não posso. Não posso. Deus, Ele está chamando hoje a nossa geração, os jovens, inclusive eu, a liderança, os pastores também, todos nós que estamos aqui, porque se nós estamos ouvindo essa palavra, Deus quer falar conosco essa noite, amém? Mas o que nós temos feito de diferente para essa geração? Quantos jovens você tem propagado o amor de Cristo? Quantos jovens você tem mostrado que você foi marcado com o amor e para isso você precisa derramar o amor sobre a vida dessas pessoas? Quantos jovens enxergam Cristo em você e falam, esse homem foi perdoado, como a Cris falou, e tem na Bíblia, porque a gente estava conversando aqui, né, Merida? Quem é muito perdoado, muito ama. E quem foi muito perdoado carrega uma marca. A marca do amor de Cristo. A marca que traz a libertação, a marca que traz o evangelho, a marca que nos salvou, que nos curou, e para isso vocês precisam ganhar a vida de outros jovens. Eles precisam olhar para você e falar assim, ei, o que você tem carregado de diferente? Porque você tem uma marca diferente que eu ainda não conheço. Aí você fala, essa marca me marcou, me salvou, me curou, me limpou, como a ovelha vai ser limpa, que eu vou mostrar para vocês, e eu quero que você seja limpo, salvo, curado, e que nenhum parasita viva na sua vida. Amém? Aplauda o nome do Senhor, por gentileza. Se uma ovelha, ela não for tosqueada, agora eu estou ficando mais soltinho, agora está mais tranquilo. Já não estou mais com calor, já não estou suando tanto. Fala assim, amém. Fala assim, eu te amo, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Se uma ovelha, ela está muito carregada de lã, muito pesada, sabe? Se ela não for tosquiada, ou seja, limpa, ela vai carregar peso. Lembra que a gente conversou? Ela vai carregar muito lã, vai carregar parasita, os bichos vão querer pousar em cima dela. E esse tipo de pessoa, possivelmente, somos um de nós, ou alguns de nós. A maioria eu creio que não. Mas para refletir. Qual peso você tem levado hoje? Qual o peso da vida, preocupação, responsabilidades? Quantas vezes você teve o peso de tentar tirar a própria vida? Quantas vezes você teve o peso de falar assim, eu farei isso, ninguém manda em mim? Eu vou provar isso porque ninguém manda em mim? Ah, mas é só uma curiosidade. Vou dar um trago, só para saber como que é. Vou me embriagar um pouquinho, só um pouquinho de vício, só para ver como que é. Esse tipo de ovelha não é bom, queridos. Não é bom. Porque quando a ovelha está muito pesada e muito carregada, sobrecarregada e com muito parasita, ela não consegue nem se locomover. Ela não consegue nem ir daqui e ali, porque os pelos travam ela. Se a gente colocar na cabeça que a gente precisa ser tosquiado e limpo todos os dias, a gente não vai ser pego por parasitas. É bem simples, beleza? Após a limpeza, você receberá o furo na orelha. Olha que ovelhinha bonita. Ela ali já está limpa, já está curada. E existe esse furo. Esse furo é um brinco. Aí o louvor parou. Esse furo é um brinco. E ele tem um identificador. Esse identificador é o seguinte. Se a ovelha se perder, o pastor consegue achá-la. Independente da localização, tá? O pastor dessa ovelha, ele acaba sendo onipresente. Mesmo não estando ali, ele sabe onde a ovelha está. Entendem isso? Vocês pegaram mesmo? Então, beleza. Vamos lá. Exemplos de ovelhas que foram tosquiadas. Agora a gente consegue entrar na palavra, amém? Foram limpas, né? Foram marcadas e se tornaram partes de um grupo. E decidiram marcar outras ovelhas, beleza? Fala assim, marcados para marcar. Pedro, Atos 2:14, por gentileza. Pedro significa rocha. Jesus disse assim, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja.
Quando eu falo para vocês de Pedro, a primeira coisa que vocês lembram é de quê? Pode falar. Orelha, também. Pedro era muito impulsivo. Lucas 5, ele foi chamado para ser pescador de homens. E em Lucas 22, o que foi a marcação de Pedro muito ruim foi que ele negou Jesus 3 vezes. Atos 2:14 ao 18, tá? Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em direção à alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Jael. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. O que aconteceu, o que antecedeu isso aí foi o seguinte, Atos 2, lembra? Estavam todos reunidos. Lembra que eu falei sobre rebanho? A ovelha ela não pode andar longe do rebanho por conta da proteção? Atos 2, estavam todos reunidos. E o Espírito de Deus tomou aquele momento. Então a gente precisa entender que para ser ovelha eu preciso estar em comunhão. Para ser ovelha eu preciso estar no meio de um rebanho que tem a marca. Creiam nisso. Do versículo 19 ao 36, Pedro estava comentando sobre as maravilhas. Falava de Jesus, falava sobre os milagres, ele pregava as boas novas. Ele falava, ei, arrependam-se, porque é necessário. Arrependam-se porque existem coisas boas que estão por vir. Arrependam-se porque o fim é chegado, o Messias já veio. E eu preciso que vocês entendam isso. Aqueles que se arrependerem serão batizados. E aí a gente vai ler agora em Atos 2:37. Lembra que Pedro, ele negou a Cristo em determinado momento? Marcação negativa. Olha o 37 e vai até o 41. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, limpeza, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus. Brinco. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Quem é que foi chamado pelo Senhor nosso Deus? Levanta a mão e fala assim, eu fui chamado, eu fui marcado e eu vou ser usado para marcar. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aqueles que estavam ouvindo. Salvem-se dessa geração corrompida. E no 41, que lindo. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de... Pedro era pescador de homens. Foi chamado para ser pescador. Ele era pescador de peixe. Foi chamado para ser pescador de homens, pescador de vidas. Por conta de um posicionamento dele, ele recebeu e identificou o que era o amor, a marca de Cristo. Fala, amor é a marca de Cristo. E ele foi marcado para marcar. O nível de marcação de Pedro foi tamanha que em um dia de ministração, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Fala, eu fui chamado para marcar gerações. Fala, eu fui chamado para marcar gerações. Olha que incrível, né? Antes, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, certo? E essa passagem de João 21, não precisa abrir. Ele falou o seguinte, Jesus olhou para Pedro, falou assim, Pedro, tu me amas? Foi a primeira vez. Pedro falou, eu amo, mestre. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes. A mesma quantidade de vezes que ele negou, ele precisou reafirmar. A marcação que fizeram lá atrás, ou que eu fiz para outra pessoa, precisa ser anulada se ela for ruim. Mas a marcação que Jesus coloca na minha vida hoje, independente da quantidade, ela precisa ser uma marcação positiva. E após isso,
3.000 pessoas se converteram através do amor de Cristo. Ele me marcou com amor e eu marcarei outras vidas com o amor dele, porque eu recebi e eu só posso entregar aquilo que eu recebi. O amor de Cristo cura, salva e liberta, queridos. A gente não pode esquecer isso. Mateus, eu tenho muito medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mateus, eu estou cego. O verdadeiro amor tira as escamas dos olhos. Mateus, eu tenho vícios, queridos, eu também tinha, muitos aqui tinham. Mas o que abandonou, o que nos fez abandonar os vícios foi o amor. Aquele vazio que havia no meu coração, aquele vazio que havia no meu peito, aquele vazio que havia em mim, foi preenchido com o amor de Cristo. Tem alguém aqui que foi preenchido com esse amor? Tem alguém aqui que foi marcado e selado com o amor de Cristo? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Fala assim, queridos, marcados para marcar. Falamos de Pedro. Vamos falar de um agora que foi muito marcado. Paulo. Paulo em grego, né? E Saulo em hebraico. Paulo, ele se converteu durante o caminho de Damasco, né? Muitos sabem que Paulo ficou cego. Mas não foi à toa. Ele foi de perseguidor a proclamador. Atos 9... do 1 ao 6, vamos ler juntos, porque senão vocês vão dormir. Tá muito ruim, gente? Não tá não, vamos lá. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. 2. Tá muito ruim. Vamos lá, 2, de novo, queridos, como a gente ensaiou. Vocês não ensaiaram, não? 2. Pediu as cartas... Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Beleza, vamos pular para o 17. Do versículo 10 ao versículo 16, Ananias foi tocado pelo Senhor num sonho, numa visão. Ananias, ele já era um servo, e Ananias, ele recebeu a seguinte visão. Entrará um homem chamado Saulo, o perseguidor, e ele está cego. Vá até esse homem, ore sobre a vida dele, e adivinha? Ele vai ser curado. Ananias falou assim, Senhor, eu não, tá maluco, eu vou não. Esse cara mata. Esse cara acaba com a vida de quem é crente. Esse cara é aniquilador, é perseguidor. Senhor, eu não posso ir. E o Espírito Santo de Deus direcionou Ananias para que ele fosse até lá. 17 e 18. Agora levante-se. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, eu disse quando? Algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi? No versículo 17 disse assim, então Ananias chegou e impôs as mãos sobre Saulo. Foi no 17? É isso aí. Ao impor as mãos sobre ele. Quando Ananias ele foi encontrado, um discípulo também impôs as mãos sobre ele para que ele recebesse o batismo do Espírito Santo. Ele foi marcado. E ele também foi chamado para marcar. Lhe apareceu, ele impôs as mãos sobre Saulo. E o Senhor Jesus lhe apareceu. E adivinha, Saulo foi curado. Sabe qual é a melhor parte disso? Saulo e Pedro foi aquela ovelha que a gente contou aqui, que ficava dando cabeçada nos outros. Saulo e Pedro era aquele tipo de ovelha que machucava quem estava perto. Saulo, então, nem se fala, ele tirava a vida daquelas ovelhas. Vamos colocar a mão na nossa consciência agora. Quantas vidas você já aniquilou do evangelho com o teu posicionamento? Com as marcas que você diz ter.
Coloque suas marcas em mim, Senhor. Mas tu olha para o lado, um irmão te pede ajuda, uma conversa, um bate-papo simples, e você vira as costas. É importante a gente ter esse pensamento, queridos. É importante ter o pensamento de que Jesus não desistiu de mim. Então eu não posso desistir de outros amigos. Tem um menino na nossa célula, que foi multiplicado, que a primeira célula que ele falou, que ele visitou, irmão, se apresenta aí. Ele, irmão, a célula é muito careta. Primeira célula que o cara visita, ele olha para mim e fala, a célula é muito careta. Na mesma hora eu não falei nada, eu falei, Jesus, filho de Belial ele, pai. Mas ele está perdido, Senhor. Senhor, a marca que o Senhor fez para mim, faça eu ter compaixão por ele também, porque eu fui muito amado. E hoje, graças a Deus, a intensidade é de se admirar, a intensidade desse homem. A devoção a Deus. E sabe o que foi mais legal? Ele hoje fala, se alguém não desistiu de mim lá atrás, eu não posso desistir dos outros lá na frente. Marcados para marcar. Ele foi marcado com amor. Eu fui marcado com amor. O meu líder na época foi marcado com amor. E isso tem que vir de geração para geração, porque nós fomos chamados para marcar não só uma ou duas, nós fomos chamados para marcar gerações. Viu que eles falaram? Seus filhos, seus pais, os jovens e os seus servos. A gente não pode jogar, eu só quero essa parte da Bíblia. Não, mano. Nós fomos chamados para marcar uma geração, queridos. Nós fomos chamados para ter o avivamento. O avivamento não é só movimento, não. O avivamento não é só movimento. Fala assim, o avivamento é intimidade. E a intimidade gera movimento. De que adianta eu ter muito movimento e não tiver intimidade e profundidade? De que adianta eu falar em línguas, mas não ter um tempo no secreto com Deus? De que adianta eu só chegar aqui na igreja e falar, coloque suas marcas em mim, mas quando eu estiver colocando as mãos lá fora, eu vou estar marcando o pecado? De que adianta eu falar, eu faço, para quando chegar lá em cima ele falar, eu não te conheço. Cadê a sua marca? Jovens, a gente foi chamado para ser diferente, jovens. A gente não foi chamado para ser mais um, mano. A gente foi chamado para marcar gerações. Vocês têm que colocar, fala, eu fui chamado, eu fui marcado para marcar. Atos 13, do 1 ao 3, olha como Paulo ele foi marcado com o amor de Cristo. Ele era perseguidor, ele aniquilava cristão. Olha agora, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado negro Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e quem estava junto com eles? Entre quem? Entre os profetas e mestres da igreja. Saulo ele descobriu a marca verdadeira que foi o amor de Cristo. E ele estava entre os profetas, versículo 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. 3. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos, mais uma vez, as marcas, sobre eles e os enviaram em sua... Jovens, vocês creem? De coração, vamos ser sinceros. Vocês creem que vocês têm uma missão aqui na Terra? Missão eu falo propósito. Um soldado não vai para uma guerra sem propósito. Um soldado vai para uma guerra para ganhar territórios. Fala, ganhar territórios. Paulo, enquanto ele era soldado de Roma, ele ganhava territórios matando os cristãos. Mas quando ele se tornou soldado de Cristo, ele ganhava territórios no céu, na verdade, trazendo mais pessoas para o reino. É isso que a gente precisa ter, gente. A gente precisa ter entendimento que a gente foi marcado, infelizmente temos um passado, mas Jesus veio, colocou o amor sobre nós, fomos marcados pelo amor dele, e agora nós precisamos enviar esse amor para alguém. Repita comigo, marcados para marcar. Essa frase vocês vão falar bastante hoje, que eu preciso que vocês gravem isso.
a gente tem algo muito ruim, que é vir para o culto, sentar numa cadeira, receber a palavra. Na verdade, a gente nem recebe, a gente só ouve. Se a gente recebesse, eu perguntaria para vocês qual foi o último culto e todos saberiam o que foi verdadeiramente a palavra. Tudo bem, tem 2 dias, muito recente. Mas acreditem, se eu perguntar para algumas pessoas aqui, não houve uma marcação da palavra no coração. O pastor ministrou, pastor Sérgio, pastor Jorge também ministrou, mas a passagem do pastor Sérgio sobre os discípulos no caminho de Emaús, ao qual eles andavam com Jesus, não enxergavam que era o próprio mestre, mas enquanto ele falava, o coração deles ardia. Porque eles, em algum momento, foram marcados pelo amor. Fala, marcados para marcar. Vamos falar um pouco de Timóteo, né? Ano de discipulado, ano de Timóteo. Timóteo era jovem, fala, jovem. Quem é jovem? Fala, eu. Márcio falou que era jovem aqui também. Fala, Márcio, eu sou jovem. Márcio, tu é mais jovem do que muito jovem aqui, Márcio. O pessoal está tudo dormindo. Fala, Timóteo era jovem. Bem falado, responsável, líder, filho obediente e foi marcado pelo amor. A gente primeiro falou de Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Logo após veio Paulo, que andou junto com Pedro, mas se converteu após. Paulo, ele recebeu essa marcação. Olha como a marcação ela é necessária, porque nós fomos chamados e marcados para marcar. Veio Pedro, veio Paulo, e agora veio seu filho na fé, Timóteo. Atos 16, do 1 ao 5. Está vendo que tem uma escala? Eu estou falando de personagens específicos. Porém, não parou só neles. Por exemplo, Paulo ele teve vários filhos, inclusive Timóteo. Ele enviou vários discípulos. Tito, muitos e muitos discípulos, como Jesus também teve. Mas a gente está falando de alguns que foram fundamentais no Evangelho. Da mesma forma que Jesus ele chama vocês para serem importantes no Evangelho e não serem qualquer um. Ele chama para que vocês também entendam que vocês foram marcados para marcar. Essa frase vocês têm que repetir e vocês vão repetir muito ainda. Atos 16, do 1 ao 5. Vamos lá. Eu vou ler o 1, vocês lerem o 2, tá? Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. 2. Caramba, Timóteo naquela época estava com mais vontade que vocês, gente. Ô Jesus. Vamos lá, de novo, tá? De novo. Os irmãos em Listra. Tá vendo, né? Timóteo era jovem e o tinham autoconsideração. De modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse, olha isso, ó, em respeito aos judeus. Vamos lá, o pai de Timóteo era grego, como a gente leu no versículo anterior. E ele providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Agora que eu vi que também tem ali. Versículo 4, eu vou ler. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Quem estava junto com eles? Fala, Timóteo. Aí, Paulo ele já havia conhecido Timóteo nesse momento e viu que eles começaram a andar juntos, eles conversando sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo marcou a vida de Timóteo, marcou a vida das pessoas que também estavam naquela região, começaram a andar juntos e propagar o evangelho, de forma que as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Entendam que números, estou falando de quantidade, não gera qualidade. A gente teve uma vigília recentemente, uma mini vigília, né? Que na verdade se tornou vigília. Foi muito boa, inclusive, graças a Deus. Quem não veio, perdeu. Não é verdade? Isso, esses aí não estavam na vigília, não. Veio uma quantidade de pessoas, de jovens suficientes. Pessoas que foram convidadas.
E queridos, foi algo sobrenatural. Foi diferente. Foi muito diferente. A nossa líder Lorena estava lá. Cadê a Lô? Estava lá e ela viu algo diferente. Olha ela lá. Ela viu algo diferente. Nossos líderes, Tício e Júlia, também estavam lá. Viram que foi algo diferente. As pessoas que estavam naquele lugar viram que foi algo diferente. E o mais legal de tudo que eu vejo é que aqueles jovens que estavam em determinado rebanho, lembra da ovelha? Naquele momento, eles estão continuando mantendo o fogo aceso, colocando lenha. Lembra do último culto? Eles estão reacendendo, eles estão mantendo a chama, eles estão colocando lenha onde eles precisam colocar. E o mais legal de tudo eles convidam outros jovens a estarem na mesma sintonia, a buscarem a mesma intensidade, porque eles foram marcados para marcar. Eles falaram o seguinte: irmão, eu vivi algo sobrenatural aquela noite. Você tem que viver junto. Ah, sério? O que tu viu? Irmão, Natanael, mano, vem ver. Vai ter outra mini vigília. Quando? Não sei, mas você tem que vir. Por quê? Porque eu recebi algo diferente e eu quero que vocês também recebam. Vai ter o próximo sexta-feira. Caramba, sério? Foi algo diferente e eu também quero que você esteja. E no próximo culto? Irmão, nem te falo. Vai ter algo diferente. Por quê? Porque o passado também teve algo diferente e eu quero que você tenha. A gente precisa entender que tudo no Evangelho é novo, mesmo que você já tenha 10, 20, 30 anos de Evangelho. Precisa ser novo para que você não se acostume com a presença. No momento em que eu me acostumo com a presença, é quando eu me torno uma ovelha cheia de lã. E aí começam a agarrar os parasitas. Começam a vir os estresses, começam a vir as preocupações, as desavenças, começam a vir as chateações. Eu já não quero mais estar numa célula porque o líder não falou comigo. Eu já não quero mais estar na igreja porque meu amigo passou e nem olhou na minha cara. Queridos, parou, né? Quantos jovens estão assim hoje, gente? Cheio de lã sujo. Cheio de lã que está carregando peso, está carregando fardo. Chegou o momento da gente marcar as pessoas, mas você vai marcar com os parasitas que está sobre a tua vida? Em nome de Jesus não está mais. A gente vai fazer um ato aqui, uma oração. Mas a gente precisa entender que se eu fui chamado e marcado para marcar, aquilo que está em mim precisa ser bom, para que eu consiga marcar as outras pessoas com coisas boas. Mateus, isso é muito simples. E por que vocês não estão fazendo? Por que vocês não estão convidando os jovens que estão na sua escola? Por que no seu trabalho ou na sua faculdade as pessoas nem sabem que você é cristã? Por que você não tem carregado a marca? Por que no momento em que te perguntam se você é crente, tu fica... Gente, a ovelha é chamada Pedro. Ovelha é chamado Pedro, que nega Jesus 3 vezes. As pessoas olhavam: ei, você não é um daqueles? Você anda igual, fala igual e se veste igual. Não, sou não. Quantos jovens têm feito isso? Mateus, eu fui marcado. Mostre sua marca. Mateus, mas eu recebi o amor. Transfira o amor que vocês receberam. Mateus, e o que eu posso fazer de diferente? Timóteo estava com os profetas. Saulo estava com os profetas e com os mestres. Eles oravam e jejuavam. Mateus, como eu posso conhecer o amor? Tendo intimidade. Para ter intimidade com o seu namorado ou a sua namorada, você quer. Não quer nem entrar em corte, quer furar propósito. Para ter uma noite de prazerzinho, e anulando a marca que Cristo colocou sobre a sua vida. Para ter uma noite de bebedeira, você sai daqui e vai para o próximo bar beber. A gente precisa entender, queridos, que a marca que Jesus colocou sobre a nossa vida é diferenciada. Mas essa marca não pode paralisar em mim, ela precisa ser propagada. Como Pedro, Saulo e Timóteo propagaram a marca que eles receberam. Não paralisem a marca que Deus colocou na vida de vocês, queridos. Não paralisem.
quando a gente paralisa aquela marca que Jesus colocou sobre a minha vida, eu esqueço e anulo tudo que ele fez por mim na cruz. O holocausto. Mostrem suas marcas, queridos. Quantas vezes vocês falam de Cristo e mostra que você foi marcado e selado por algo? É fácil a gente falar, eu estou bem com Jesus. Se eu perguntar para vocês, a gente fez essa pergunta na vigília, quem aqui está bem com Jesus, levanta a mão. Pode levantar, quem aqui está bem com Jesus, levanta a mão. Que isso? Quem está bem com Jesus, levanta a mão. Não, lá em cima, gente. Eu estou bem com Jesus, graças a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta específica. Quanto tempo com Jesus você tem passado por dia? Mateus, eu estou no meu trabalho, eu oro, tudo bem. E quando você chega em casa? Mateus, eu estou na minha escola, eu oro, tudo bem. E quando você está no secreto? Quanto tempo de secreto você está tendo? Para você mostrar para as pessoas que você foi marcado com o amor de Cristo. Porque quando eu falo, eu estou apaixonado, eu quero estar perto daquela pessoa a todo momento. Se eu falo, eu sou apaixonado por Cristo, eu também tenho que ter um secreto com Ele durante muito tempo. Não adianta falar, eu fui marcado se eu não quero nem me aproximar no secreto com Ele. Não adianta eu falar, eu fui marcado se eu não pego a Bíblia nem 5 minutos, queridos, por dia. O que a gente tem feito com a marca que Cristo tem colocado sobre a nossa vida? Jesus, ele entregou a própria vida na cruz para que nós recebêssemos uma marca. A gente canta às vezes, eu tenho a marca da promessa. E o que eu estou fazendo com essa promessa que ele tem feito, que ele colocou na nossa vida? A gente precisa entender, existe o senso da eternidade. Em Eclesiastes disse que ele colocou sobre nós o senso da eternidade. Esse senso não pode ser jogado fora. Quando eu jogo o senso da eternidade fora, eu esqueço da marca que ele colocou sobre a minha vida. Eu esqueço do amor que ele teve por mim e que ele tem por mim. Quem de vocês entregaria a tua vida pelo próximo, queridos? E detalhe, quem de vocês entregaria a vida por pessoas que não prestam, como nós não prestamos? A todo dia a gente precisa entender que a marca que ele colocou sobre a nossa vida foi necessária, mas eu não posso anular o que ele fez por mim. Mateus, mas nós vivemos na hipergraça. Que hipergraça, queridos? Como o nosso pastor ministra, não torne da graça uma desgraça na sua vida. Vai chegar no final e ele pode falar para vocês, eu não vos conheço. Mostre suas mãos. Cadê as suas marcas? O que você fez de diferente? Quantas vidas você ganhou para Cristo? Quantas vezes você andou longe do pecado? Ele está ao derredor, bramando como um leão, só esperando a oportunidade de também marcar sua vida com pecado. Ele está só esperando a oportunidade. Ele está esperando que você fale assim, eu sou super crente, eu tenho a marca da promessa. Aí você pega essa marca, joga no lixo e ele coloca uma marca negativa sobre a sua vida. Vocês anulam, vamos colocar também, tá? Nós anulamos, às vezes, a marca que Cristo fez sobre a nossa vida. A gente joga no lixo muitas vezes. A gente simplesmente abandona, queridos. Vamos viver algo diferente a partir de hoje? Fala, eu vou viver algo diferente a partir de hoje. Porque eu fui marcado para marcar. Quem aqui já recebeu muito amor de Cristo, levanta a mão. Agora, quem não consegue nem mensurar o amor de Cristo, eu não consigo mensurar. Eu não consigo nem imaginar a dor que ele sentiu por mim. Quer ver? Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Todo mundo já viu essa imagem num filme, num The Chosen, numa série, num desenho. Imagina um homem sendo chicoteado, um homem inocente, um cordeiro, sem mancha, sem mácula, um cordeiro limpinho, puro, sem machucados. E aí nós estamos aqui, todos sujos, cheios de parasita. E aí ele fala assim,
é necessário que eu vá para que eles tenham uma limpeza. É necessário que seja através de mim. Jesus falou isso. É necessário que eu cumpra o propósito e que eu não corra do propósito. É necessário que eu ame a vida deles, entregando a minha naquela cruz. Ele foi chicoteado, cuspiram nele, ele foi pisoteado. Quantas coisas ruins ele passou pela minha e pela sua vida e a gente não valoriza. Quantas marcas o mundo colocou no corpo de Jesus. Quantas marcas a gente tem colocado no corpo de Jesus. Misericórdia, Senhor. Pode olhar para cá. Todos os personagens que nós falamos aqui viveram com Jesus, menos Paulo e Timóteo. Mas eles estavam num momento bem próximo ali. Todos eles sabiam com mais intensidade, porque tinha um pouco tempo que tinha acontecido aquilo tudo. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos ouvindo o que eles passaram, o que eles ouviam, o que eles viam. E sabe qual é o mais interessante disso? Que para que isso não fosse perdido, Deus criou uma marca. Simples, um livro, o livro da vida. Deus criou uma marca, que é o livro mais impresso, vamos dizendo assim, para que nós não perdêssemos a nossa consciência nele. Porque palavras, queridos, palavras, o que você fala hoje, daqui a 10 minutos você esquece. Mas a escrita ninguém pode esquecer. Essa marca foi vivida há milhares de anos atrás. Mas essa mesma marca, a gente precisa viver no nosso coração todo dia. E é essa mesma marca que foi vivida há milhares de anos atrás, que pessoas morrem por ela até hoje, que a gente tem aqui a oportunidade de ler, de ouvir, a oportunidade de que essa marca seja propagada para alcançar e marcar a vida de outras pessoas, e a gente tem essa oportunidade, a gente não faz. Infelizmente. Olha, era mó palavra de vitória hoje, mano. Mas eu acho que Deus está levando a gente para um entendimento diferente. Está trazendo a gente para uma consciência de eu fui marcado para marcar. Fala, marcados para marcar. A gente vai falar agora da última personagem. Talvez aqui tenha menos citação desses 4. Talvez não, com certeza. Aqui tenha menos citação nesses 4. Mas ela entendeu tanto a marca que ela recebeu, que a gente vai ler que ela correu para avisar os discípulos. Vamos falar de Maria Madalena. Lucas 8, 1 e 2. Maria Madalena, ela era uma mulher que era atormentada por 7 demônios. Era uma mulher que era exclusa da sociedade. Era uma mulher que as pessoas não queriam andar perto dela, por conta das marcas que ela carregava. Mas Jesus olhou para essa mulher com um olhar de misericórdia, Leandro. Ele falou assim: eu vou te marcar. Maria Madalena, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. E iam com ele os 12. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estava quem? De quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi marcada, né, queridos? Olha que interessante.
Todos os personagens que nós falamos aqui tinham uma vida antes, todos, sem exceção. Igual a nós. Nós tínhamos uma vida antes. Maria Madalena, por ela ser exclusa da sociedade, as pessoas não queriam falar com ela. Saulo, por ele ser excluso da sociedade, na verdade, por ele atacar a sociedade, ninguém queria ter amizade com ele. Entendem isso? Mas o próprio Jesus foi e resgatou e marcou essa mulher. Ela foi marcada, queridos. Ela foi marcada. E em determinado momento, quando a gente diz o seguinte, de quem ele havia expulsado 7 demônios, número 7 é muito profético. Lembra que lá atrás a gente falou em Êxodo o seguinte, o servo, ele trabalhava, ele foi comprado com preço. Ele poderia trabalhar durante 6 anos e no 7º ano ele poderia ser liberto, a não ser que ele falasse assim, eu amo o meu Senhor, a minha esposa e os meus filhos, e eu quero ser o teu servo para sempre. Então ele vinha e marcava a orelha. A partir de qual ano que poderia ser feito isso? Imagina que Maria Madalena, ela foi uma serva em determinado momento. Ela trabalhou. Só que, infelizmente, o tempo, as pessoas, o lã pesado, os parasitas foram chegando. E ela tinha 7 demônios sobre a vida dela. Um demônio é muito? Um demônio é muito ou não? É? 2. Vocês têm medo de demônio, gente? Eu não sei. Estou perguntando sobre demônio, vocês estão... não, não fala demônio não. Ih, tem medo não. O Caio está aí? Vou falar não. O Caio está lutando com o demônio, tá, gente? Vamos lá. Ele falou assim, não fala, não fala. Eu falei, eu não vou falar o que tu faz, mas eu vou falar que tu está lutando com o demônio. Maria foi a primeira a ver Jesus. Eu quero que vocês tenham um entendimento. Maria, ela era uma mulher pecadora, ela era uma mulher suja, ela era uma mulher desonrada, era uma mulher que ela não queria viver corretamente. Mateus, mas ela não queria? Às vezes ela deu a própria legalidade para que os 7 espíritos impuros tomasse parte da vida dela. Lembra o filme Nefários? Ele falava, eu não quero fazer, e vinha Satanás, mas eu mandei matar, eu mandei roubar, eu mandei estuprar. Talvez essa mulher não queria fazer, mas em algum momento o peso, a lã, atraiu parasitas. Fala, eu sou uma ovelha e serei limpa por Jesus. João 20, 11 até o 18. Eu vou pedir para que todos vocês se coloquem de pé, coloquem suas coisas na cadeira, espreguiça, faz assim, espreguiça, coloca a mão para o alto, fala assim, show preguiça. Ih, ninguém falou, fala, então vocês não estão com preguiça não, fala, show preguiça. O Caio está falando que eu viajei aqui falando dele, ó. Caio é muito amado. Caio foi marcado com o amor de Cristo e hoje ele propaga essa marca que ele recebeu. Glória a Deus. 20:11. Eu quero que vocês tenham um entendimento. Arthur, tá? Que eu te mandei? Beleza. Eu quero que vocês tenham um entendimento do seguinte. Toda marca que eu recebi, eu preciso propagar. Não é verdade? Não é verdade, Fanny? É isso aí. Toda marca que eu recebo, eu preciso propagar, desde que sejam marcas positivas, marcas boas. Eu perguntei para vocês, quem foi marcado pelo amor de Cristo? A maioria levantou a mão. Quem não levantou a mão, eu imagino, eu suspeito, só suspeito, de que esteja com muito lã, muitos parasitas. Poxa, Mateus, mas eu estou na presença, Mateus. Eu posso ser marcado? Gente, às vezes o dia a dia, as responsabilidades faz isso com a gente, infelizmente.
a gente acaba dando brecha. Mas eu quero que vocês tenham esse entendimento. Aquele amor que Paulo recebeu, aquele amor que Pedro recebeu, aquele amor que Timóteo recebeu, aquele amor, aquela marca que Maria recebeu, eles propagaram. E a gente vai ler de uma forma que tem um louvor, mas esse louvor é incrível. Eu falo assim, cara, não é possível. Como que esses homens são tão usados para que eles peguem a palavra, tornem em louvor, para que os cânticos entrem e marquem os nossos corações. E a gente ministra em cima disso. Não é verdade? Eu quero que vocês leiam comigo e logo depois vai ter o louvor. Só que eu não quero que vocês tenham lãs pesadas, parasitas sendo carregados. Pode apagar essa luz aqui, por gentileza? Se quiser, pode apagar até a igreja. Deixar bem escuro, para que vocês tenham um momento de intimidade, um momento de perdão. Quando a gente entende que a gente foi marcado, a gente quer viver essa marca todo dia. Não é simplesmente eu fui marcado. Não é simplesmente eu quero que as pessoas vejam essa marcação, mas para eu ser marcado todo dia, eu preciso viver a marcação todo dia. E para eu propagar essa marcação, eu preciso que as pessoas enxerguem em mim esse tipo de marca. Como que pode eu querer falar e ganhar outras pessoas para Cristo, se eles não enxergam a marca em mim? E vocês vão ver que Maria Madalena, ela recebeu uma marca no mundo. Ela estava possuída por 7 espíritos impuros, 7 demônios. Jesus chegou, falou para ela, eu te amo. Espíritos, saiam. E ela recebeu naquele momento a leveza, a tosquia, que é a limpeza de uma ovelha. Aquele lã pesado, os parasitas, foram jogados fora. Foram jogados fora. Olhe para o irmão do seu lado e fala assim, marcados para marcar. Não, fala com intensidade. Vamos ler junto, para no 16 para mim, por gentileza. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Nesse momento, tá? Jesus ele já havia sido crucificado. Esse é um dos momentos mais lindos, que é quando ninguém encontra o corpo de Cristo. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, por que levaram o meu Senhor? Eu não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém de pé. Era quem? Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Olha que chave que foi virada na nossa vida. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Queridos, quando a gente é marcado por algo, marcado pelo amor, e principalmente marcado pelo amor do mestre, do nosso Salvador, ele nos chama pelo nosso nome. Vocês entenderam isso? Quando nós somos marcados pelo amor do Mestre, Ele nos chama pelo nosso nome. É por isso que vocês estão aqui hoje, queridos. Não é à toa que vocês vieram num sexta-feira onde um magrelo alto está ministrando. Não é à toa onde vocês estão localizados em Realengo, num templo, onde o Mestre chama vocês pelo nome. Não é à toa que essa passagem está sendo falada hoje. Feche os olhos de vocês. Estejam com o coração em chamas nesse momento. Eu vou lendo e eu quero que vocês vão refletindo. 17. Jesus disse a Maria, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês,
para que meu Deus e Deus de vocês. E o verso 18. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus